Você vê que engraçado. Eu só vou pro São Paulo por causa do jogo da Libertadores São Paulo e Fluminense. Sério? Por quê? Eu lembro como fosse hoje, cara. No final desse jogo aí, o Rogério. Eu falei, pô, cara, tu não quer ir pro São Paulo, não? Tudo por causa desse jogo. Fluminense e São Paulo na Libertadores. E aí, é nessa ocasião aí que vai uma galera, né? Vai eu, Arouco, Washington. Foi depois desse jogo. Porque a gente eliminou o São Paulo na Libertadores. Mas um São Paulo ali muito bem estruturado, né, cara? E, teoricamente, na época, eu saí porque depois dessa Libertadores houve-se uma mudança muito grande dentro do Fluminense, né? E aí, vai eu, vai o Arouca, vai o Washington São Paulo. E como é que foi pra você chegar no São Paulo? Assim, o São Paulo tem uma estrutura maneira, tem um estádio legal, mas é no São Paulo, como eu falei, de ressaca de título, né? Veio de um tricampeonato. E o Hugo, quando veio aqui, disse que esse jogo da Libertadores foi a virada de chave negativa pro São Paulo, assim. Que o São Paulo não teve como remar pra ganhar o Campeonato Brasileiro de 2000. De 2008 eles ainda são campeões. Mas assim, 9, né? 9 já não é a mesma Não é coisa. a mesma coisa. Porque eles sentiram inteiramente o final de ciclo ali, que eles ganharam 2 brasileiros seguidos. E o que era o desejo, a obsessão deles realmente era ganhar aquela Libertadores. Eles foram eliminados pelo Fluminense da maneira que foi. Ele disse que aquilo teve um impacto muito negativo. Apesar deles conseguirem lamber a ferida de ser campeão, a gente sabe que pesa, né? Que assim, aí você pode falar melhor do que eu. Você ser campeão uma vez, 2 vezes do mesmo torneio é legal, mas aí você quer sempre dar um passo a mais e quando você não dá, complica, né? Complica. Da mesma forma que pra gente ali no Fluminense a perca da Libertadores, lá no São Paulo também não foi diferente não, porque se eu não tiver enganado, houve uma reformulação muito grande lá, cara. Uhum. Eles tinham uma estrutura de um time campeão, aonde por causa desse jogo do Fluminense, houve-se uma reforma muito grande lá no São Paulo, né? Então a gente já chega ali no São Paulo, bem dizer, com uma reformulação muito grande. Mas ainda é o São Paulo do Muricy. Como é que... Ainda era um São Paulo Muricy, porque o Muricy permaneceu lá, né, cara? E ele, teoricamente, com a sua ideia, dentro da reformulação que o São Paulo estava fazendo, tentou nos levar para lá. Mas era o Muricy mais, não sei... Mais tranquilo. Mas aparentava pra gente tá meio de saco cheio também. Mais tranquilo, sim. Assim, que quando você não consegue objetivo, fica um pouco chato o clima, né? E parecia o Muricy nesse clima mais chato. Como é que foi trabalhar com o Muricy pra você? Cara, pra mim foi bom. Teoricamente, vivi uma experiência com o Muricy muito grande lá, né? E como você falou, né, cara? O Muricy já tinha conquistado bastante coisa ali dentro do São Paulo, né? E quando a gente chega lá, teoricamente, as coisas... Teoricamente, pra ele tá um pouco mais cansativa, vamos dizer assim, né? Porque assim... Torcida enchendo o saco porque quer a Libertadores. E a Libertadores era uma coisa que São Paulo tava conquistando uma frequência. Tinha acabado de ser campeão em 2005, né? 2005, isso. Campeão do mundo. Então era uma coisa que parecia que o São Paulo ia criar uma hegemonia mesmo e Chegando, não rolou, né? se eu não estiver enganado, em 2009 ou 10, nós chegamos a semi, perdemos pro Inter no Morumbi, se não estiver enganado. Assim, um clube que tava sempre brigando. O São Paulo em si é obcecado por Libertadores. Sempre foi o objetivo do clube, Então a gente tava falando de fora do ar. Esse São Paulo, nesse momento que você chegou, parece o momento que o Palmeiras vive hoje, né? Então era um time que tava sempre chegando, sempre sendo campeão, mas a torcida tava chiando um pouquinho por conta disso, né? Assim, de não conseguir... O que a torcida do Palmeiras tá fazendo esse ano, a torcida do São Paulo fez um pouco naquela época, pedindo reformulação, pedindo fora alguns jogadores. É um pouco desse clima também, né? Sim, porque é como você falou, né, cara? Vinha de anos, Libertadores, e quando não conquistou, ficou um pouco mais distante, a cobrança vem, como você falou. Aí começa um pouquinho da encheção de saco. E aí o Muricy fica um pouco, né, mediante, porque é um clube lá que, como eu te falei, respira Libertadores. Precisa estar na Libertadores. São obcecados pela Libertadores. Quando você fica um pouco distante disso, a cobrança é muito grande. E como é que foi jogar num clube que tem uma cultura muito forte? Você jogou em clubes grandes, clubes de camisa, mas você chegou no São Paulo, o São Paulo era campeão de tudo, toda hora. Tinha uma cultura muito vencedora dentro e fora do clube, assim. Então o torcedor exigia as conquistas, como todo torcedor, mas assim, tinha esse hábito. E dentro do clube tava funcionando. Como é que é chegar num clube que tá nessa crista tão vencedora, assim, tá nessa fase tão vencedora pro jogador? Porque você chega como reforço, a galera espera muito de você já tem que dar resposta muito rápida, não tem muito tempo de adaptar. E essa foi a dificuldade que, teoricamente, vamos dizer assim,
Se você pegar, vou dar um exemplo. Se você pegar a situação do Arouca. Nós chegamos junto e o Arouca teve uma dificuldade muito grande, cara. O Washington teve uma dificuldade muito grande. Eu ainda tive, assim, um pouco mais de tranquilidade porque a minha posição era mais carente. Agora, a briga do Arouca com mais o Washington lá, por posição, era muito grande. Por quê? Você chegar, se adaptar no novo clube, entender a mentalidade do clube, o objetivo do clube, pô, foi muito difícil, cara. Foi difícil. E você já estava acostumado a brigar com posição, porque você consegue, na época, então, o Gustavo Neri era um dos melhores laterais do Brasil, cotado pra ir pra Europa. Aí veio pra jogar Libertadores no Fluminense, 2008. Não jogou. Porque você foi lá. Como é que foi essa disputa, inclusive? Cara, você vê a Copa do Brasil, eu joguei, conquistamos a Copa do Brasil, eu falei, pô, agora eu vou direto. Pô, aí no início de janeiro, o Renato pede o Gustavo. E eu vou pro banco. Falei, caraca, cara. O Gustavo começa a jogar e não consegue desenvolver teoricamente. Porra, o Gustavo era o Gustavo porque chegou na época seleção e tudo, né? Era o Gustavo. Ele veio dono da posição, titular absoluto do Renato. E algum jogo do Carioca, cara, não tava fluindo. Aí tinha jogo que a torcida do Fluminense começava a me pedir. E eu, quando entrava, irmão, falei, é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade da minha vida. E todo jogo tava acontecendo isso, cara. As coisas não fluíam, aí quando o Renato me colocava, a gente... Todo jogo era isso. Aí teve uma situação, né, que já tava um pouco já mais insustentável, o Gustavo, o Renato me chamou e falou, ó, cara, a responsabilidade agora é com você. Aí eu abracei a causa, falei, não, é comigo. Não era nem pra tu ter trago o cara, pô. Falou isso pra ele? Quase que eu briguei. Falei, não era nem pra tu ter trago o cara. Tava aqui na assim, tua frente. Cara, mas assim, ali a minha briga sempre foi assim. Eu sempre tive que estar dando resposta, sabe? Sempre tá dando resposta. O pepino cair na tua mão, tu tinha que descascar. Aí chegava o ano passado, o cara contratava outro. Mas, enfim, faz parte do futebol, a competitividade é assim. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!